Tem alguém para louvar o Senhor, contar a bênção? A oportunidade se encontra aberta. Nós chegamos a servo do Senhor, glorificando e exaltando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Eu saúdo a Maria Igreja com o Pai do Senhor Jesus. Amém, Jesus. É um dia de alegria, né? Estar na casa do Senhor, né? É muito bom. E na hora de eu já estar pronta para sair, veio a chuva. Aí eu falei, Senhor, eu não sou de açúcar. Eu vou em nome de Jesus, né? Porque se Jesus vier hoje, né, não vou estar em falta com o Senhor. Glória a Deus. E vamos louvar o Senhor aqui no 476. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sequer lhe dizia, mas ele sem a escutar, mas forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem nada, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu, eu amo Jesus louvou. Aleluia, louvado seja Deus, né? Nós continuamos clamando, fazendo como aquele homem que clamou, ele insistiu até receber o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. E as palmas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. O pregador já se encontra, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Já se encontra o pregador, meus irmãos, obreiro? Glória a Deus, né? Então vamos orar para passar para o pregador, porque quando o pregador chega cedo, né? Glória a Deus, nós vamos passar para ele, porque é uma honra. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Oh Deus poderoso, maravilhoso, a tua igreja já está de pé, Papai do céu. Nós estamos aqui clamando a ti, Papai do céu, pedindo, Senhor Jesus, para o Senhor abençoar todos que aqui estão. Ó Deus santo e fiel, verdadeiro. Derrama, Senhor, o teu poder, Pai. Derrama o teu Espírito Santo, meu Deus poderoso. Nós viemos a ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Ó Deus fiel, que é do coração de Deus para o nosso coração. Usa o teu servo grandemente, Senhor Jesus. E vai continuar, Senhor, trazendo a tua palavra poderosa, meu Pai do céu. Ó Deus santo, santo é teu nome, Jesus. É maravilhoso, Deus. Te agradeço
agradeço, meu Senhor, por essa rica oportunidade concedida pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Usa teu servo grandemente, meu Pai, através da tua palavra, Senhor Jesus. Graças eu te dou, Senhor. Certo da tua resposta. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deus mandou a cura divina, nos livrou a minha alma. Agora eu vou anunciar que Deus está curando nesse lugar. A bênção chegou, Jesus está aqui. Com seu poder, eu não me perdi. O anjo de Deus aqui se acamou. E a nossa casa a bênção chegou. Glória a Deus. Tem alguém mais para louvar o Senhor? Enquanto, glória a Deus, o pregador não se aproxima. Louvado seja Deus. Tem alguém para contar a bênção? Glória a Deus, aleluia. Logo ao hino da harpa. A irmã vai vir, glória a Deus. Você vê a serva do Senhor glorificando, exaltando o Senhor Jesus. Glória a Deus que é. Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos com a paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu vou contar uma bênção, né, que o Senhor nos concedeu, né, para minha irmã, né. Semana passada, na quinta-feira, eu pedi oração aqui para os irmãos, né? Que ela não estava bem. Eu estava vindo para a igreja e a minha irmã me ligou falando que não estava bem, estava vomitando sangue, né? E aí eu falei para ela, vai para o hospital, porque não é normal, né? Não é só uma alimentação que você comeu que está causando isso, pode ser uma coisa mais grave. E ali, irmãos, ela foi para o convênio, ela tem um convênio, foi no Itaquera, eles deram soro, deram a medicação e mandaram para casa. E quando foi durante a madrugada, ela continuou passando mal, né? E bastante enjoo, né? E bem desconfortável. Aí de manhã eu passei, na sexta-feira de manhã eu passei lá, conversando com ela falando, né? O que estava acontecendo. E aí não demorou muito, ela foi ao banheiro, vomitou bastante sangue vivo, né? Aí eu falei para ela, vai para o hospital. Vamos para o hospital. E ali ela foi para o hospital. Não, se tivesse demorado mais um pouco, teria complicado mais a vida dela, né? Quando começa se vomitando sangue, perdendo sangue, a pessoa fica fraco, né? E tem a pressão baixa e ela pode entrar em choque séptico, né? E aí a gente conseguiu socorrer ela logo. Eu já tinha pedido oração aqui, né, para os irmãos, já mais ou menos prevendo o que ela estava passando, né? E quando fomos ver, tinha estourado uma veia no esôfago, né? E teve que passar por procedimento cirúrgico e ficar em observação tomando soro. Por pouco, ela não tomou sangue, né, irmãos? Mas eu creio que foi o livramento e as nossas orações também, né? Então eu peço que os irmãos continuem orando por ela. Ela está se recuperando, né? Mas foi um grande livramento que Deus deu, né, irmãos? Poderia ter sido pior, né? Mas graças a Deus que Deus interviu e fez uma obra na vida dela, né? E a Senhora deu essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Depois de uma longa temporada que estive aqui não, lá na outra, a irmã se lembra? Aleluia, glória a Deus, grande Deus, santo Deus, Aí louvado seja o teu nome, hoje estou no nosso fiel, irmão sincero e verdadeiro. aqui, o nosso irmão José, nós chamamos dele, José Joaquim.
fiz esse convite para estar aqui com os irmãos, está adorando. Pode sentar, irmãos. Aleluia, Deus. Está Aleluia, glória a Deus. Santo louvando e bendizendo o nome de Cristo Jesus. verdadeiro, aleluia, Jesus. E a gente sente alegre porque é o dever do cristão. Glória a Deus, nome, papai querido, papai amado. Revê-lo a paz de uns aos Papai eterno, outros papai fiel, sincero e verdadeiro, aleluia, glória a Deus. em fase de crescimento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Isso é Deus. importante por causa da época tão rica Santo Deus, aleluia, Jesus. referente a servir a Cristo, Glória a Senhor da Deus, glória. E nós nos alegramos muito com isto, glória a Deus. porque somos motivados a isto, a esse tempo. Apesar das lutas, agitações mundial, porém, a graça em forma de plenitude ela é abundante e nos anima e nos reanima constantemente. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar a minha esposa para também ter a sua participação. Glória a Daqui a pouco queremos fazer uma oração, já meditar no efeito que traz a palavra de Deus e tem nos alimentado Aleluia. de maneira toda suficiente. E graças a Deus. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Grande é o Senhor. Fiel, sincero e verdadeiro. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor, papai amado. Aleluia. Chamar a igreja na Santa Paz. Amém, Jesus. Glória a Deus, Vamos glorificar o nome do Senhor com 545. oh, papai querido, papai amado, papai eterno, papai glorioso. 545. Santo Deus, santo Deus, santo Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Graças a Ele é o Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Oh, Deus. santo Deus, aleluia a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Fiel, sincero e Deus verdadeiro. serviu seu filho amado pra perdoar, pra me
para ele. É num momento difícil, é no momento mais cruel da vida do homem e da mulher, ele crê naquele que vive. Morreu e vive, está entre nós. Hoje, logo de manhã, me deparei com uma notícia muito triste, que mais servos de Deus foram decapitados ali em Moçambique. Então, muitas vezes a mídia, ela não mostra, não falam, porém, aqueles homens e mulheres que sofrem as perseguições são até mortos cruelmente, mas estão indo para onde? Para a glória. Então, a igreja não é momento de temer, ter temor, porque aqueles que creem naquele que morreu e vive, terá vida eterna para sempre. A nossa vida não é aqui. Muitas vezes estamos preocupados com as coisas dessa terra, preocupados com o dia de amanhã. Mas o dia de amanhã pertence a Ele, a Deus. Olha só a situação. Eu estava ouvindo a serva do Senhor falando com tanto testemunho, né? Da sua parente, a irmã, que ela pediu oração. Igreja, Deus ouve a minha e a tua oração. E quando alguém está doente, ou aflito, ou desesperado, nosso dever como cristão é orar. Orar pelas crianças nas escolas, nas creches, os professores, todos os trabalhadores. Então, quando nós vamos para a igreja, abrir um culto, ou estar na consagração, apresentando aquelas vidas na mão do Senhor, à noite noturna, apresentar aqueles que estão no trabalho. Também ficamos sabendo de um restaurante de Zabó, tinha uma vítima fatal hoje. Você imagina, eu falando com isso, meu esposo, você vai para almoçar e não volta, e outros trabalhando ali, você vê, a nossa vida está na mão do Senhor. Igreja, saímos de casa, não sabemos se voltamos, mas aqueles que confiam no Senhor sabem para onde vai. Então, a igreja é isso. Hoje, nossa vida tem que ser dependente de Cristo, não dependente de ninguém, somente dele. Porque eu não sei o dia da hora, você entra no lugar, não sabe se volta, mas se você está com Cristo, você sabe que você vai para um lugar especial, aleluia. E nessa noite, sem perda de tempo, já vamos orar pelos doentes, aflitos, desesperados. Enquanto igreja, você abre a tua boca para glorificar e louvar o nome do Senhor. O Senhor vai quebrando, vai abençoando, vai salvando, vai libertando vidas que são aprisionadas, aleluia. Aleluia. Glorioso Deus bendito, a quem sabe o Pai é tua igreja. E nesta noite gloriosa, Papai amado, virações do céu, as suas servas, Jesus, que são reunidas. Ah, meu Pai, visitando os doentes, os aflitos, os desesperados, os que são nos gastos, Senhor. Os que são, meu Pai, no velório, Pai amado, aqueles que estão passando a noite, Papai amado, santo, vida, Senhor, cristão, meu Pai, tribulado, homens e mulheres, Senhor, choram, porque perderam a diferença, mas tem um consolador, aquele que reina, aquele que tem poder para nessa noite visitando, ó Jesus, visitando aquele homem, aquela mulher, Jesus amado, esse meu Pai chorando, a perda, meu Pai.
capítulo 31, versículos 31 ao 34, do livro do profeta Jeremias. Bendito és o nome do Senhor da glória. Vamos, esta meditação da boa palavra de Deus. Não quero dizer somente nesta noite, mas também nesta época. Desfrutamento dessa palavra, a palavra de Deus. Aleluia. Quando eu vejo o irmão José, a gente sente saudade. Aleluia, glória a Deus, Saudade grande do Deus, irmão santo Marco, Deus. esposa dele, saudade dos filhos, não é? Que já teve grande relacionamento juntos, não é? Mas o tempo vai passando, às vezes demora um pouco de espaço, mas estamos aí. O importante é que você ganhe amigos e conserva amigos. Amigo é o modo de expressar acima de irmãos, uma intimidade mais íntima com Deus. Jesus que declara isso na sua palavra. A expressão amigo, ela está além somente de irmão, mas ela está relacionada com a intimidade mútua de nós para com Deus e Deus para conosco. Que no capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, nos versículos 31 até o 34, do livro do profeta Jeremias. Vamos ler a palavra, já podemos ler? Então vamos, esta meditação da palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com vossos pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu conselho. Diz aqui a palavra de Deus. E por invalidaram o meu conselho, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Verso 33. Mas este é o conselho que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei em seu coração, diz aqui a palavra de Deus, em seu interior, está escrito na minha Bíblia, em seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará a ninguém, pois a alguém algum, mas a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conheceis ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde algumas falam menor, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque serei, diz aqui a palavra de Deus, porque lhes perdoarei as suas maldades, algumas falam iniquidade, diz a palavra de Deus. E jamais, diz aqui a palavra de Deus, me lembrarei de seus pecados. Pode sentar que nós oramos? Oramos. Deus. Deus, segundo a sua palavra, é o que vemos na mesma revelação que traz a palavra. Deus nunca nos convida para nos colocar um jugo pesado, porém o homem se complica. E lembramos bem que quando Deus fez a primeira aliança, estou referindo já depois do pecado. A primeira aliança abraâmica foi uma aliança que trouxe, junto com aquela aliança, trouxe a plenitude da riqueza de Deus.
essa é a declamação e a lamentação que Deus faz através do ministério do profeta Jeremias. Então Deus chamou os primeiros pais, os patriarcas que proveram de Abraão, como nós sabemos, na época, fundamentou a nação debaixo da graça. Aleluia, glória a Deus. Graça é o ministério de investimento. Lei é o ministério de obras. Graça é o ministério de fé. A lei tem supostamente falando, o homem parece ser justificado porque faz. A graça, o homem é justificado porque crê. Essa é a argumentação que lemos aqui, referente à quebra de princípios. Aleluia. Quando o primeiro homem pecou, então veio o desmoronamento de duas maneiras. O primeiro foi a transferência do homem da inocência para a consciência, quebra de aliança, mas essa quebra de aliança ela foi uma aliança condicional. Mas depois dessa aliança condicional, quer dizer, Adão estava debaixo de uma condição, por isso que o pecado reinou desde que ele pecou. Está escrito em Romanos 5, capítulo 5, versículo 14. O pecado reinou desde Adão. Mas o pecado só reina quando há lei condicional. Estou fazendo essa introdução para que nós cheguemos a um momento que estamos, um momento de, cada momento a mais, sentir motivado de regozijo na palavra. Glória a Deus. Senhor da Aleluia, glória. Deus. Mesmo o homem quebrando a primeira aliança e a segunda também, aliança com a inocência e aliança com a natureza, mas o plano de Deus não quebra. Glória a Deus! O plano de Deus está sempre em pauta. Depois das alianças foram violadas, a aliança adâmica, a aliança com Noé, a aliança também com a natureza, promovida por Adão. Mas Deus chama um homem e faz outra aliança diferente da aliança adâmica e diferente da aliança mosaica. Por isso que nós estamos, hoje fica melhor para se pregar a palavra, porque depois que Jesus morreu e ressuscitou-se, Ele liberou o Espírito Santo uma vez por todas para fazer morada em cada coração. Para que sintamos o efeito pleno da vontade de Deus, a revelação diretamente no sentido vertical ao nosso coração. E é por isso que os profetas também, eles tinham essa mesma visão. E é lindo quando você ministra a palavra ou vive aproveitando esta época, em parceria com os profetas e com os apóstolos de Deus. É uma convicção dentro, vai além das nossas emoções, vai na razão da palavra do Senhor nosso Deus. Depois da quebra das alianças, vemos que existe uma aliança chamada concerto com os pais, que é a aliança fundamentada no ministério Abraão, que é a aliança que mais revela a presença a conclusão da obra de Cristo lá no Calvário, é a aliança Abraão. Essa aliança que nós lemos aqui. É a quarta aliança. É a aliança integralmente por meio da fé. Não sei se vocês estão compreendendo. Porém, quando Israel, depois de 400 anos, 430 anos, saiu do Egito, debaixo do quê? Da lei ou da graça? Para nós entendermos bem a palavra, o encaixe da palavra. Israel foi para o Egito entre 66 entre 66 a 75 anos, viveu no Egito por 400 anos, teve mais um prolongamento de 30 anos, mas debaixo dessa aliança aqui. Glória a Deus. É esta aliança. Aliança que você não faz para receber, aliança de investimento.
Deus vai investindo. Israel saiu do Egito debaixo da lei ou da graça? Por que sabemos que debaixo da graça? Porque não podemos usar o ministério, o misticismo, um pouco da lei, um pouco da graça. A lei moral está no Novo Testamento, mas a cerimonial desaparece. Glória a Deus, aleluia a Deus. Aquela lei de fazer para receber, ela não aparece. Aparece a lei de você receber primeiro para depois fazer. E Deus estava usando o profeta dizendo, falando a respeito de quem? Do próprio Cristo, realizador, consumador da obra. Aí ele expressou a mente dizendo, olha, eu fiz aliança com vossos pais, mas eles invalidaram o meu conserto. Só que eu não desisti deles. Eu ainda continuarei enriquecendo eles, abrindo a mente para que entendam os meus planos, assim por diante. 3 meses se passaram-se, depois que Israel saiu do Egito, debaixo da... Se nós não compreender a graça, é muito... Eu estava até comentando com a minha esposa que a época que estamos vivendo é uma época de um enriquecimento, é época de plenitude. Plenitude de Deus, onde o Espírito de Deus veio uma vez para ficar permanentemente nos perseverantes. E se nós misturarmos a lei com a graça, corre um grande perigo de invalidação da morte de Cristo lá na cruz do Calvário. A lei. Então, quando Israel saiu do Egito, eles não saíram debaixo da lei, eles saíram debaixo. Por que sabemos? Como sabemos? Através do benefício recebido dado por Deus. Eles não fizeram um sacrifício para que a coluna de nuvem, como um GPS, dirigisse na direção que eles iam. Não existia eletricidade, Deus instalou eletricidade na coluna de nuvem, não foi assim? Lá pelos capítulos 13 e 14, até o 15 de Êxodo, conta a história detalhadamente. O povo entrou no Egito como escravo. Escravo só tinha direito a automaticamente só trabalhar durante o dia e comer à noite. Mas eles saíram de lá do Egito debaixo da graça, e eles, como escravos, saíram como cabeças, porque saíram ricos. Glória a Deus! Deus deu tanta graça ao povo de Israel diante dos seus inimigos, que eles liberaram abundantemente riqueza. Glória a Deus! Sem fazer sequer um sacrifício. Deus é fiel. Investimento. O povo os irmãos conhecem, eu só citei os capítulos devido ao controle de horário, mas eles saíram ricos, porque 400 anos antes da nação existir, Deus já tinha dito a Abraão, eles ficarão lá 4 gerações. Na época do Antigo Testamento, uma geração durava 100 anos. E eles disseram, olha, eles ficarão lá 4 gerações, mas eu trarei a 4 gerações para cá, e eles não sairão pobres, virão ricos, porque eles sairão debaixo da graça. Glorificado é o nome do Senhor. A igreja está debaixo, mas não pode negligenciar. Aleluia. Glória a Deus. Temos que compreender para honrar a palavra de Deus. Deus é fiel. Chega ao pé do Monte Sinai, depois que, de graça, o caminho foi iluminado, de graça, a nuvem seguiu-se como GPS se chama hoje. De graça, o mar vermelho se abriu. De graça, o fundo do mar subiu. De graça, o fundo do mar secou. Israel passou em seco de graça. Se Israel fazer um sacrifício para receber algo de benefício, tudo investimento de Deus. Faltou comida, Deus mandou maná de graça. De graça. Deus promoveu água de graça. E ao 3º mês, eles chegaram ao pé do monte, debaixo do quê? Do concerto patriarcal.
É o que o profeta está sendo orientado e transmitindo. O ser humano, na verdade, é complicado mesmo sendo servo de Deus. Aleluia. Chega ao pé do monte, Deus expressa o que ele fez aos egípcios, eliminou, como sabemos, e trouxe a Israel de 3 meses de saída do Egito ao pé do Monte Sinai. Só que Deus orientou o povo. Vocês estão considerando o que Deus fez? E Deus expressou: eu vos tirei da terra do Egito e vos trouxe a mim. O Sinai era uma expressão do encontro literário de Deus com o povo, mas trazendo um reavivamento, uma relembrança, e o povo precisaria continuar compreendendo e agradecendo. Agradecendo o que Deus fez. Aí o Senhor disse a Moisés o intermediário: olha, se vós me obedecer e diligentemente, diligência é criatividade, diligência é consideração, diligência é uma pessoa ser conferencista. Glória a Deus, irmãos, pode ver que o profeta Eliseu era um homem tão inteligente que ele foi um conferencista. Aleluia, glória a Deus. Os milagres que Deus ia fazendo sobre o ministério de Elias, ele ia conferindo um em um. E quando chegou na época dos 7 milagres, Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito Santo. E vemos que o ministério de Eliseu foi um ministério de 14 milagres, porque ele era conferencista, atencioso e não deixava a palavra de Deus passar em vão. Assim Deus falou com Israel: Glória a Deus. vós sejam diligentes, atentamente para os meus estatutos, e vós sereis para mim um reino sacerdotal. Então o Senhor quis dizer a Israel, e assim como ele fez a promessa a Abraão antes da lei, não foi antes da lei ou depois? Quem veio primeiro? Foi a lei ou a graça? A lei ou a graça? Misturou as perguntas, não misturou? A resposta? Misturou ou não? Mas a doutrina, ela tem um efeito padrão. Quando se trata de doutrina, não tem diferenciação entre cultura e doutrina, entre cultura, costume e uso. Não, doutrina é um padrão só, não tem 2, 3. Quando se trata de uma doutrina, nós estamos falando da doutrina da plenitude de Deus, a doutrina da graça de Deus. A graça veio primeiro do que a lei, sabia não? Ou não foi? Isto. E Deus fez essa promessa a Abraão, que eu estou falando. Agora Israel chega ao pé do monte, debaixo da graça, só recebendo presente. Aleluia, glória a Deus. Graça é presente. Aderecionado a alguém que não merecia nada. Mas já que ele creu, ele tem direito na plenitude de Deus. A crença com sinceridade. Ele tem direito nessa plenitude. Só que o ego, o nosso ego, muitas vezes ele desmorona e a situação se torna grave. Aleluia, glória a Deus. Não devemos fazer compromisso ou ter resposta solene. As respostas que devemos dar para com Deus, ela precisa ser permissiva. O que é resposta permissiva? Eu vou fazer isso, aquilo, se viver, se Deus permitir. Só que o povo não usou essa expressão. Eles usou a expressão solene. Tudo que Deus mandou fazer, vamos fazer. Ali encontra o selo da lei no capítulo 19, versículo 8 de Êxodo. Glória a Deus. Foi quando Jeremias
transmitiu essa palavra na orientação divina. Eles invalidaram a minha aliança que eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão não fez nenhum sacrifício para receber um pouco da terra, para a terra da promessa para ele, depois um pouquinho para Isaac, outra parte para Jacó, não. Tudo que Abraão recebeu foi de graça. É essa aliança que temos aqui. Mas a quebra da aliança sucedeu lá no monte. Lá no monte Sinai. Você pode ver que no capítulo 24 do livro de Êxodo fez um concerto, depois do capítulo 20. E quando Deus falou com o povo, o que aconteceu? Deus falou com o povo em voz de brado, de dentro da escuridão, na coluna de nuvem, mas às vezes era escuridão, às vezes era claridade, mas o povo ficou assombrado. Por causa do natural, ser humano natural, assumiu uma responsabilidade acima do que eles podiam corresponder-se com o sobrenatural. Aí continuou a lei. Quantos jovens morreram na guerra na lei? Quantos derramamentos de sangue não houve? Quantas doutrina ou ordem referente, pena de morte, sim ou não? Mas a lei é ruim? Não. Mas quem recebe a lei não precisa de regras, tantas e tantas precisa de misericórdia, acordo. A lei é boa, mas o ser humano é mau. E quanto mais regras, mais pecado. Estão compreendendo? Porém, Deus compadecendo do povo, lamentando a quebra da aliança, quebra de princípios, agora ele traz a promessa. Aleluia, glória a Deus. O Filho de Deus. Aquela quebra de aliança foi tão terrível que foi passando de tempo e era briga por poder. A briga era pelo poder. Um rei matava outro para tomar o lugar. Chegou o momento em que a própria avó matou os netos. Sabe disso, né? Para que os descendentes de Judá, está no capítulo 9 de Crônicas, já leram não? Segunda. A avó que matou os netos, a avó que reinou, a filha de Jezabel, a expressão de Belial, já leram na Bíblia? Para entender bem o efeito que trouxe a má escolha de Israel. Só que Israel chegou a dividir em 2 reinos. Lá pelo capítulo 11 de Primeiros Reis. Ficou reino do norte, reino do sul, 2 povos. Mas Deus não se agrada de divisão, Ele se agrada de união. Ele é o autor e consumador da nossa união fraternal. Mas aqui ele está lamentando que o conceito viria novamente, ligando o reino do sul, Israel, Judá, com o reino do norte, Samaria, pelo mesmo Espírito. E eles se tornariam muito bem beneficiados. Só que essa promessa, ela estava referente a quê? O nascimento, crescimento, execução do ministério de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, subida de Cristo e a inauguração do reino dos céus aqui na terra sobre cada coração. Porque os cristãos só se podem unir uns pelos outros, não é pelos dogmas religiosos, somente pelo Espírito de Deus. Somente pelo Espírito Santo em forma de plenitude, isto é, um bom caráter, que a palavra do Senhor agora pode promover esta unificação. Mas, praticamente resumindo, o que está acontecendo hoje? Essa profecia está se cumprindo? É preciso mesmo saber
Senão a gente nem sabe dar graça como se deve. E o tempo é um tempo em que nós não somos naturais de Israel. Nós somos estrangeiros. A promessa aqui é feita a Israel, os dois reinos do norte e do sul. Mas quando Jesus Cristo veio, Israel recebeu? Não. Mas Deus não parou com a sua promessa. Ele passou para nós. Aí a palavra avançou para os gentios, para os estrangeiros. E hoje esta palavra, ela se cumpre em nós. Esse concerto abraâmico, como está referindo à aliança da fé, hoje nós temos uma possibilidade suficiente de as revelações plenas de Deus pairar sobre cada coração. Do dia de Pentecostes para cá, essa palavra começou a cumprir. Veio o Espírito Santo sobre cada coração, pequenos ou grandes, conhecendo ao Senhor, sendo beneficiado gratuitamente através da promessa de Deus com juramento. Glória a Deus! Os judeus estão para trás. Às vezes eu ouço, não sei se as irmãs ouvem também, os irmãos, aos dos rabinos muito bem conceituado em conhecimento de Deus, mas segundo a antiga aliança. E eles, até hoje, ainda não compreendem esse efeito dessa aliança, porque na aula que eles dão, eles usam este texto, mas o texto que ainda há de vir no futuro. Numa comparação metafórica, irmão José, nós já plantamos, já aramos a terra, já plantamos o milho, já colhemos o milho, já beneficiamos em Fubá, já fizemos o bolo, já estão participando do bolo e eles ainda estão pensando em arar a terra. Uma palavra metafórica, quer dizer que hoje nós estamos, vocês estão compreendendo? Hoje nós já estamos desfrutando desse benefício de plenitude do Espírito Santo, porque hoje o ministério que o Senhor da Glória inaugurou no dia de Pentecostes foi um ministério permanente. Permanente. Como permanente? Nos deu uma graduação na prática. Nos deu, a Bíblia diz no capítulo 1 do Apocalipse, diz que Ele, pelo seu sangue, com seu sangue, nos lavou e nos fez reis e sacerdote para Deus, seu Pai. A Ele honra e glória para sempre. Então a palavra realiza no ministério estrangeiro. Esse ministério estrangeiro, que primeiramente desfruta do primeiro plano de Deus. Qual é o primeiro plano de Deus? Salvação. Ela vem antes das obras, antes da doutrina, antes do batismo. É a salvação. É o primeiro plano. Quando você ouve a palavra e crê, imediatamente produziu fruto digno de arrependimento e foi beneficiado com o selo do Espírito Santo da promessa. É hoje. Quero pegar nesse final, conforme o irmão passou o horário. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8. Glorificado e exaltado ao nome do Senhor. Essa carta foi direcionada aos judeus que estavam dispersos naquela época. Mas não se vê um judeu que executando a palavra como realmente ela está. Porém, nós testemunhamos desta palavra devido o plano de Deus está cumprindo em nós, depois que Jesus realizou sua obra lá na cruz do Calvário. Diz aqui a palavra de Deus, capítulo 8 da Epístola aos Hebreus, aqui no versículo 11, 12. Se alguém quer ler para mim, pode ler. Encontraram? Pode começar no 10. Quem pode ler, leia, por favor.
Isto, Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, que o irmão começou a ler. Estão compreendendo? Então acompanhe aí, porque a Bíblia Sagrada, ela é a revelação verdadeira de Deus e única. Em todo sentido, a maior e toda revelação está contido nesta palavra. Pode ler, irmão. Porque este é o conselho que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. É isso, o versículo 12 diz, né? Porque o que serei? Misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Mas, quem sabe o significado da palavra misericórdia? Glória a Deus. A palavra misericórdia vem de duas frases. Vem de miséria para acordo. Então, o Senhor da glória apanha a pessoa em estado de miséria e pecado, faz um acordo com ele, limpa os pecados, isenta do juízo final e já estabelece agora na salvação, já acredita desde a fundação do mundo que chegou para nós. A mesma expressão de Jeremias, não é isso que nós lemos? Serei misericordioso para eles. Agora, para com eles. Aqui está falando só com a casa de Israel. Mas quando Israel rejeitou, que o comentário ele vai se estendendo, que Deus não parou a sua promessa. Ele avançou para a nação, as nações estrangeiras, beneficiando-os com o Espírito Santo em abundância. Por que eu estou referindo isso? Porque hoje cada um de nós temos esse direito de exercermos a defesa da nossa fé cristã. Defesa da nossa fé cristã, uma fé viva, sem que precise mistura, nem outro intermediarismo, a não ser o próprio Senhor da glória, porque a lei de Deus está escrita em nossos corações. E o acordo que ele fez, os pecados desapareceram. Estive já comentando com algumas pessoas. Tem pessoas que aceitam Cristo para ficar mais escravo do que antes. Porque tem pregador que ele transmite a mensagem para escravizar e prometer medo. Uma irmã estava praticamente traumatizada de medo. Porque ela ouviu pregações que no dia do juízo final, os pecados vão aparecer lá, como se numa tela, como aquilo que foi uma reflexão do passado, e é mentira. Agora nós que estávamos designados para a ira, para o juízo final, estaremos lá, mas não para ser julgados. Agora, no momento que essa palavra se cumpre dentro da aliança abraâmica e reinaugurada em Cristo para sempre, os pecados, Deus pode se lembrar, mas Ele não cita mais. É como se Ele não se lembrasse, diz a palavra, porque Ele usa ser misericordioso para com eles. Isto, vemos que esse tempo da plenitude de Deus, plenitude é a pessoa que era muito áspera, era nervosa por natureza, se torna branca. Aleluia. Pessoas que eram explosivas, agora com a plenitude do Espírito Santo, ela é beneficiada com as qualidades parecidas com as mesmas que Cristo, ou com as qualidades de Cristo. Está hoje para nós essa palavra. Vocês estão compreendendo ou não? Glória a Deus. Agora,
de seus pecados, de suas prevaricações, não me lembrarei mais. A igreja estava caminhando para baixo, agora caminha para cima. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nesse resumo, a igreja que estava enquadrada na segunda ressurreição passou para a primeira ressurreição. Em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Então a nossa alegria é meditação. A meditação é a melhor saúde mental, que ela dá testemunho de perseverança no Espírito Santo de Cristo Jesus. E hoje a doença prejudicial mais dos séculos é justamente as depressões, o estresse generalizada. Para a palavra de Deus, ela vem nos beneficiar mentalmente, é a melhor saúde mental. Tanto é que quem examina a palavra não caduca. Glória a Deus! Por causa da virtude. João, com mais de 90 anos, foi o escritor do Apocalipse. Humanamente velho, mas divinamente mente nítida. E hoje a palavra de Deus, ela continua nos beneficiando de uma maneira toda especial. Nós nos alegramos por isso, não é? Não é que Deus nos salvou e Ele, o único sacrifício que Ele pede de nós é você pedir de acordo com a vontade dEle, louvar e confraternizar, não é isso? Está sempre, não é isso o único sacrifício que Deus pede? Ou tem mais? Aleluia, glória a Deus. Hã? Louvor e adoração. Louvor e adoração. Isso é pesado. Cristo é teórico e prático. O meu jugo é o meu fardo, mas é na prática. Não é que o jugo é só o cara Deus me falou para você fazer aquela tarefa, como se ouve muito por aí, fazer aquela tarefa, só que Deus não falou, porque o que passa das Escrituras é de procedência maligna. E se a gente não tiver cuidado, a morte de Cristo não vale nada. É tão importante falar da palavra de Deus, mas Jesus ressuscitou, sim ou não? Sim. Por quê? Porque não teve pecado. Vocês compreenderam? Ele não participou do pecado pequeno nem grande. Tem pessoas que dizem que todo pecado é grande, não. Tem pecado pequenino, é raiz. E tem pecado grande, soberbo, terceiro grau. Mas Jesus não participou de nenhum deles. Fez a semelhança do pecado, mas ele não participou do pecado congênito. Herança vinda de Adão, que está no sangue humano. Então, por isso que Deus ressuscitou. E os que estão em Cristo também são feitos primícias das suas criaturas. E assim como Deus o ressuscitou a Cristo, porque não teve pecado, Ele nos ressuscita, porque Jesus tirou nossos pecados. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Que Deus continue nos abençoando nesta boa palavra. A promessa integral de Deus e a nossa riqueza espiritual no momento presente. Todos compreenderam ou não? Glória a Deus. Então, o irmão está no horário, passei até uns minutinhos aqui, mas já vamos terminando. Quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus em ação de graças. Apresente com